Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Epílogo. Arte e expectativa. Um homem cego esperava a era dos finais, disse Riso, contemplando a beleza da natureza. Silêncio. Esse homem sou eu, observou Riso. Não sou fisicamente cego, só espiritualmente. E essa outra frase foi na verdade muito inteligente, se você pensar. Silêncio. Isso é muito mais satisfatório quando tenho por perto vida inteligente para impressionar com minha astuta verbosidade. A coisa caranguejo lagarto feiosa na pedra ao lado estalou a mandíbula, um som quase hesitante. Você tem razão, claro, concedeu Riso. Minha plateia usual não é particularmente inteligente. Contudo, essa foi uma piada bem óbvia, então você deveria se envergonhar. A coisa caranguejo lagarto feiosa cruzou a pedra, movendo-se para o outro lado. Riso suspirou. Era noite, o que costumava ser um bom período para chegadas dramáticas e filosofia significativa. Infelizmente, não havia ninguém ali para filosofar ou visitar, dramaticamente ou de qualquer outro modo. Um pequeno rio gorgolejava ali perto, um dos poucos fluxos permanentes naquela terra estranha. Havia colinas estendendo-se em todas as direções, marcadas com sulcos pela passagem da água e cobertas nos vales por um estranho tipo de roseira brava. Pouquíssimas árvores à vista, embora mais a oeste uma verdadeira floresta brotasse nos declives das colinas. Um par de cantarinhos fazia sons estridentes ali perto, e ele pegou sua flauta para tentar imitá-los. Não conseguiu, não exatamente. O canto era parecido demais com percussão, um vigoroso chocalho, musical, mas diferente de uma flauta. Ainda assim, as criaturas pareciam alternar com ele, respondendo à sua música. Quem diria? Talvez as coisinhas tivessem uma inteligência rudimentar. Aqueles cavalos, os richádios. Eles o surpreenderam. Estava feliz que ainda houvesse algumas coisas capazes disso. Ele finalmente pousou sua flauta e meditou. Uma audiência de coisas caranguejo lagarto feiosas e cantarinhos era alguma audiência, pelo menos. A arte é fundamentalmente injusta, declarou. Um cantarinho continuou a chiurear. Sabe, nós fingimos que a arte é eterna, que há algum tipo de persistência nela. Uma verdade, se podia dizer. A arte é arte porque é arte e não porque dizemos que é arte. Não estou falando rápido demais para você entender, estou? Chiureio. Ótimo. Mas se a arte é eterna, e significativa e independente, por que depende tanto da audiência? Já ouviu a história sobre o fazendeiro visitando a corte durante o festival da representação, certo? Chiureio? Ah, não é uma história tão boa assim. Totalmente dispensável. No início normal, o fazendeiro que visita a cidade grande, faz algo embaraçoso, tropeça na princesa e, completamente por acidente, a salva de ser atropelada. As princesas nessas histórias nunca parecem capazes de olhar para onde estão indo. Acho que elas deviam conversar com um fabricador de lentes confiável e encomendar um par de óculos adequado antes de tentar qualquer travessia de vias públicas. De todo modo, já que essa história é uma comédia, o homem é convidado ao palácio para ser recompensado. Várias bobagens se seguem, acabando com o pobre fazendeiro que se limpa na privada com uma das mais belas pinturas já feitas, então sai para ver todos os olhos claros fitando uma moldura vazia e comentando quão bela é a obra. Hilaridade e gostosas gargalhadas. Floreios e mesuras. Saída antes que alguém pense demais sobre a história. Ele esperou. Chiureio? Bem, não está vendo? Disse Riso. O fazendeiro encontrou a pintura perto da privada, então deduziu que deveria ser usada para tal propósito.
Os olhos claros encontraram a moldura vazia no salão de arte e deduziram que era uma obra-prima. Pode considerar uma história boba. E é. Mas não diminui sua veracidade. Afinal, eu frequentemente sou muito bobo. Mas sou quase sempre veraz. Força do hábito. Expectativa. Essa é a verdadeira alma da arte. Se puder dar a um homem mais do que ele espera, então ele o louvará por toda a vida. Se puder criar um ar de antecipação e alimentá-lo apropriadamente, terá sucesso. Por outro lado, se adquirir a reputação de ser bom demais, hábil demais. Cuidado. A arte sempre será melhor na imaginação das pessoas, e se você der a elas uma pitada a menos do que imaginam, subitamente você falhou. Subitamente, você é inútil. Se um homem encontra uma única moeda na lama, fala sobre isso durante dias, mas quando sua herança chega, e é 1% menor do que ele esperava, então vai declarar que foi roubado. Riso sacudiu a cabeça, levantando-se e espanando a poeira do casaco. Dê-me uma audiência querendo ser entretida, mas que não espere nada de especial. Para eles, eu serei um deus. Essa é a melhor verdade que conheço. Silêncio. Um pouco de música seria bom, disse ele. Para obter um efeito dramático, sabe? Tem alguém chegando, e quero estar preparado para dar as boas-vindas. O cantarinho atenciosamente recomeçou a cantar. Riso respirou fundo, então assumiu a pose apropriada, expectativa preguiçosa, calculada sapiência, vaidade insuportável. Afinal de contas, já tinha uma reputação, então bem podia tentar corresponder a ela. O ar diante dele tornou-se um borrão, como se aquecido em um círculo perto do chão. Um raio de luz girou ao redor do círculo, formando uma parede de mais de 1,5 metros de altura. Ela sumiu imediatamente, na verdade, era só uma ilusão de ótica, como se algo brilhante houvesse girado em um círculo a alta velocidade. No centro desse círculo apareceu Jasna Colin, com um ar orgulhoso. Sua roupa estava esfarrapada, o cabelo preso em uma trança simples, seu rosto marcado com queimaduras. O vestido que usava já foi elegante, mas estava retalhado. Ela cortou a bainha na altura dos joelhos e costurou para si uma luva improvisada. Curiosamente, trazia um tipo de bolsa bandoleira e uma mochila. Ele duvidava que ela possuísse qualquer uma das duas no início da sua jornada. Ela soltou um longo suspiro, então olhou para o lado, onde estava Riso. Ele a saudou com um largo sorriso. Jasna estendeu a mão rapidamente, em um piscar de olhos. Uma névoa se torceu ao redor do seu braço e condensou-se bruscamente na forma de uma espada longa e fina apontada para o pescoço de Riso. Ele levantou uma sobrancelha. "Como você me encontrou?" perguntou ela. "Você tem criado uma perturbação e tanto do outro lado", disse Riso. Já fazia muito tempo desde que os esprenos tiveram que lidar com alguém vivo, principalmente alguém tão exigente quanto você. Ela soltou o ar em um sibilo, então pressionou mais a espada fractal. "Conte-me o que sabe, Riso." "Certa vez, passei quase 1 ano dentro de um grande estômago, sendo digerido." Ela franziu o senho. "Essa é uma coisa que eu sei. Você realmente deveria ser mais específica nas suas ameaças." Ele olhou para baixo quando ela torceu a espada fractal, girando a ponta, ainda voltada para ele. "Eu ficaria surpreso se essa sua faquinha pudesse me causar alguma ameaça real, Colin. Mas você pode balançá-la por aí, se quiser. Talvez isso faça com que se sinta mais importante." Ela o fitou atentamente. Então a espada se desfez em névoa, virando vapor. Ela baixou o braço. "Não tenho tempo para você. Uma tempestade está chegando, uma tempestade terrível. Ela vai trazer os esvaziadores para..." "Já chegou. Da nação. Precisamos encontrar Uritiru." "Já foi encontrada." Ela hesitou. "Os cavaleiros." "Refundados", disse Riso. "Em parte pela sua aprendiz, que é exatamente 77% mais agradável do que você, se me permite o comentário. Fiz uma enquete." "Você está mentindo." "Tudo bem, foi uma enquete bastante informal."
Mas a coisa caranguejo lagarto feiosa deu a você uma pontuação muito baixa sobre as outras coisas. Eu não conto esse tipo de mentiras, Jasna. Você sabe disso. É por isso que você me considera tão irritante. Ela o inspecionou, então suspirou. É parte do motivo, riso. Só uma parte muito pequena de um vasto rio. Você só diz isso porque não me conhece muito bem. Duvidoso. Não, de verdade. Se realmente me conhecesse, esse rio de irritação seria um oceano, obviamente. De qualquer modo, eu sei coisas que você não sabe, e acho que você pode efetivamente saber algumas coisas que eu não sei. Isso nos oferece a chamada sinergia. Se puder conter sua irritação, ambos podemos aprender alguma coisa. Ela fitou-o de cima a baixo, então apertou os lábios e assentiu. Jasna começou a caminhar direto para a cidade mais próxima. A mulher tinha um bom senso de direção. Riso se juntou a ela. Você sabe que estamos a pelo menos uma semana da civilização. Precisava ter navegar para um lugar tão isolado? Estava com um pouco de pressa na hora em que parti. Tenho sorte de ter chegado até aqui. Sorte? Não sei se eu diria isso. Por quê? Você provavelmente estaria melhor do outro lado, Jasna Colin. A desolação chegou e, com ela, o fim desta terra. Ele olhou para ela. Sinto muito. Não sinta até vermos o quanto consigo resgatar. A tempestade já veio? Os parchemanos foram transformados? Sim e não. Disse Riso. A tempestade deve atingir Shinovar esta noite, então seguir adiante. Acredito que a tempestade vá trazer a transformação. Jasna parou de repente. Não foi isso que aconteceu no passado. Aprendi coisas do outro lado. Tem razão. É diferente dessa vez. Ela umedeceu os lábios, mas, exceto por isso, controlou bem seu nervosismo. Se não está acontecendo como antes, então tudo o que sei pode estar errado. As palavras dos grão-esprenos podem ser imprecisas. Os registros que procuro podem não ter significado. Ele assentiu. Não podemos confiar nos textos antigos, disse ela. E o suposto Deus dos homens é uma invenção. Então não podemos olhar para os céus em busca de salvação, mas aparentemente não podemos olhar para o passado tampouco. Então para onde podemos olhar? Você está tão convencida de que não existe Deus. O Todo-Poderoso é. Ah, não estou falando do Todo-Poderoso. Tanavast era um bom sujeito. Me pagou umas bebidas, certa vez. Mas ele não era Deus. Eu admito, Jasna, que simpatizo com seu ceticismo, mas não concordo com ele. Só acho que está procurando Deus nos lugares errados. Suponho que vá me dizer onde você acha que eu deveria procurar. Você vai encontrar Deus no mesmo lugar onde vai encontrar salvação para essa bagunça, disse Riso. Dentro dos corações dos homens. Curiosamente, acho que posso até concordar com isso, embora suspeite que por motivos diferentes dos que você insinua. Talvez essa caminhada não vá ser tão ruim quanto eu temia. Talvez, disse ele, olhando para as estrelas. Podemos falar o que quisermos, mas pelo menos o mundo escolheu uma noite linda para acabar. Fim do livro 2 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo.
Fazendo isso, você muito nos ajuda.